Deus querido, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja revestindo com autoridade a vida do Bruno, Pai. E que haja assim, diz o Senhor nesta noite. Fala, Deus, porque nós os escutamos. Acampa anjos ao redor do Bruno, Pai, e que o anjo que trombeteia a palavra venha estar ministrando em cada coração, enquanto o Senhor opera com teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Bem, boa noite, igreja. Boa noite, aqui onde andei, boa noite. A paz do Senhor, todos. É isso aí. Temos o privilégio de ter a igreja de Paulínia cooperando com a gente hoje, cultuando com a gente hoje, o Michael e a esposa também. É um privilégio muito grande estar com vocês. Lá não está tendo culto, né? Está de recesso, mas um povo que ama a igreja é assim, vai procurando culto em tudo quanto é lado, né? Onde tem culto eu quero ir, eu quero estar dentro da casa. É isso aí, é maravilhoso. Deus é bom demais, sejam muito bem-vindos e que Deus possa falar com vocês nessa noite, marcar as nossas vidas por completo. Todos que estão vindo pela primeira vez, é uma honra estar recebendo vocês, é um privilégio estar com vocês nessa noite e que, como eu disse, Deus possa falar com você nessa noite. Amém? Minha voz está um pouco estranha, hoje eu acordei meio estranho, mas durante o dia foi piorando. E agora à noite deu uma piorada. Então assim, eu estou meio fanho, parece que estou surdo de um ouvido, não estou escutando muita coisa, então qualquer falha aí, vocês por favor me compreendam, tá ok? Em nome de Jesus Cristo. O lobo, né? Benjamin, a unção do lobo, que tem na sua língua, na sua saliva, uma cura. Então, abre a sua Bíblia lá no livro de Daniel, e eu vou, se possível, se eu não me esquecer, trazer uma série de mensagens sobre os profetas menores. Se eu conseguir, em nome de Jesus, eu vou trazer uma série de mensagens sobre eles. Eu quero falar um pouco sobre Daniel. E algumas pessoas podem dizer que Daniel não foi um profeta, mas em Mateus, Jesus, ele identifica Daniel como sendo um profeta, e a voz dele foi uma profecia lançada para que se cumprisse lá no Novo Testamento, através da vida de Jesus. Amém? Vamos ler o texto, Daniel capítulo 1, versículo 1. Daniel capítulo 1, versículo 1, eu vou ler na minha versão, não sei qual a versão que está aqui, a King James, mas a minha está na linguagem de hoje. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico. Diz assim comigo, jovens sem defeito físico. Mais uma vez, oi? Agora estou no Daniel capítulo 1, versículo, começou o 4. Versículo 4. Jovens sem defeito físico. Ou seja, tinha que ser perfeito. Quem é jovem aqui? Levanta a mão aí. Aí, eu estou identificando vários jovens aqui. Tem uns que não são, né? Tem uns que ainda são crianças. Tem uns que já se consideram idosos. Isso daí não tem problema nenhum. Mas jovem está aqui, ó, na cabeça, né? A mentalidade que diz se você é jovem ou não. Então, o rei Nabucodonosor pediu para Aspenaz ir procurar. E a primeira condição era que teria que ser jovem, sem defeito, de boa aparência, ou seja, bonito. Quem aqui se considera bonito? Algumas pessoas não levantaram a mão, mas olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você tem a beleza de Cristo. Então, você pode não se achar bonito, mas se você é casado, sua esposa te acha bonito. Sua mãe te achou bonito. Talvez, se você ainda não é casado, alguém nessa terra vai te achar bonito. Você vai casar com alguém um dia. Em nome de Jesus. O texto continua. Cultos, né, que teriam que ser inteligentes, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios.
De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso com eles. Diz assim comigo: Deus fez com que o homem fosse bondoso com eles. Assim como foi com José, a mesma coisa aconteceu com Daniel. A bondade de Deus se pôs sobre a vida de Daniel através desse homem, o Aspenaz. E continua o texto dizendo: e tinha simpatia por ele. Apesar disso, muito obrigado, Marcão. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determina a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens, que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso lhe dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Lembrando, o que Deus deu para esses 4 jovens foi no período que eles estavam sendo treinados, os 3 anos de treinamento que eles estavam na escola da Babilônia. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Já foi orado, mas eu quero que vocês abaixem suas cabeças, por favor. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade. Peço que o Senhor me dê forças, peço que o Senhor esteja me usando como um canal de bênçãos nessa noite. Peço que o Senhor esteja transbordando, Pai, sobre a minha vida o teu óleo, e também sobre a tua igreja o teu óleo, Pai. Que nós possamos ter uma experiência extraordinária nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu arrumar esses papéis aqui. Bom, foi Daniel que escreveu esse livro, deu por nome Daniel. Então a gente pensa, com todos os livros da Bíblia escritos, eles foram escritos por homens, mas com a revelação de Deus, ou seja, com a direção direta de Deus. Então todos os livros na Bíblia, até os livros de Cantares, e algumas experiências de Provérbios, que tem aquelas partes mais calorosas. Obrigado, meu amor. Tem aquelas partes mais calorosas de Cantares, que Salomão fala, beija-me com os beijos da sua boca. Tudo isso daí foi inspiração de Deus para o homem. Então não é nenhum livro que seja pornográfico, ou algum livro que seja fazendo apologia à violência, nada disso. Tudo foi inspiração de Deus para a vida de um homem. Então Daniel também, ele recebeu uma inspiração de Deus, e ele escreveu o livro da própria história dele, junto com os 3 amigos.
Misael, Ananias e Azarias. Foram os 3 amigos que estiveram com ele durante esse período. Só que o período que Daniel escreveu, que trouxe, que deu essa experiência, que teve essa experiência, foi um período em que eles estavam escravos na Babilônia. Eles estavam exilados na Babilônia. Lá em 2 Reis, no capítulo 23, 24, se você for acompanhar, você vai ver que o texto começa dizendo aqui também, Daniel, que no reinado de Jeoaquim, foi quando o rei Nabucodonosor tomou posse de Judá, de Jerusalém. Era o reino do sul. O reino do norte já tinha sido apossado já pelo povo, pelo reino da Assíria. Então já tinha tomado posse, eles já estavam cativos. E Judá e Jerusalém foram tomados cativos pela Babilônia, que na época era o maior império que existia. Nabucodonosor, nesse tempo, era o homem mais poderoso da terra. E Daniel escreveu esse livro em um tempo de escravidão. Ou seja, ele teve uma direção, ele teve ousadia e ele teve também a direção do próprio Deus para poder se manifestar em meio à crise. Qual o período, o tempo que você está vivendo? A pastora trouxe aqui uma parte sobre a vida de José, e nós podemos ver aqui que José teve a companhia e a revelação e a direção de Deus durante todo o trajeto, toda a caminhada dele na Bíblia. Daniel também, no período de exílio dele, ele teve experiências extraordinárias de Deus sobre a vida dele. Experiências essas que no final do texto nos relata que Deus deu para esses 4 meninos jovens 10 vezes mais inteligência e conhecimento do que todos os outros que foram trazidos para dentro do palácio, porque eles escolheram se separar nesse tempo. E é interessante você descobrir isso, porque por que o povo de Israel passou por um período de exílio, de escravidão, mais uma vez? Se eles já tinham passado lá os 400 anos no Egito, só que quando eles chegaram no Egito, eles não estavam como escravos. Eles entraram no Egito por José, através de José, que se tornou, depois de toda a prova que ele teve, ele se tornou governador do Egito, trouxe os irmãos dele para dentro do Egito, e a Bíblia fala no Êxodo 1, capítulo 1, fala que o povo de Israel no Egito, eles cresceram de uma forma muito sobrenatural. As mulheres, elas geravam, elas davam filhos, que as parteiras não tinham tempo de chegar para poder fazer o parto das mulheres. Então, o rei, na época, Faraó, ele falou, vamos criar uma estratégia, vamos colocar eles para trabalhar para a gente, criar uma mentalidade de escravos dele, para que eles não venham dominar o Egito. Eles passaram assim quase 400 anos sendo escravos no Egito. E aí depois, nesse período, no 2 Reis, quando encerra o período dos reis, que Nabucodonosor vai e toma posse de Jerusalém e toma os judeus para serem escravos na Babilônia. E é interessante saber por que eles passaram mais um período de escravidão. Por que o povo de Israel passou mais uma vez por uma tortura de escravidão? E às vezes você se pergunta, por que nós passamos às vezes por momentos nas nossas vidas que parece que nós somos dependentes de alguma coisa, somos escravos de alguma coisa. Às vezes nós até nos colocamos na posição ou na condição de escravos. Nós nos consideramos às vezes escravos do dinheiro, dependentes do dinheiro. Claro, a gente depende do dinheiro para sobreviver. Só que se Deus não colocar na sua mesa, você pode correr para todos os lados, vai fugir de você. A pastora trouxe sobre Deuteronômio 28, fala que as bênçãos vão te perseguir, a partir do momento que você se tornar obediente. Quando você obedece, as bênçãos te perseguem. Quando você desobedece, as bênçãos fogem de você. E aí você entende a sua vida sendo escravo do dinheiro, ou escravo da situação, ou escravo da circunstância. E o povo de Israel se encontrava mais uma vez escravo, mas por conta de rebeldia. A Bíblia fala que eles começaram a colocar dentro de Jerusalém postes ídolos, começaram a adorar outros deuses de todos os outros povos vizinhos em Jerusalém. E por conta disso, houve talvez um silêncio da parte de Deus. A Bíblia fala que Deus permitiu com que Nabucodonosor tomasse Jerusalém como escravo.
E a Bíblia fala também que ele pegou todos os utensílios do templo construído por Salomão. Todo mundo sabe, se você não sabe, vai lá em Samuel, em Reis, que você vai ouvir toda a construção do templo, a formosura que foi construído o templo, a beleza que foi construído o templo, era com as maiores especiarias que existiam na época, ouro, prata, bronze, pedras preciosas e tudo mais. E a Bíblia fala aqui que Nabucodonosor tomou para ele e colocou dentro do seu palácio, dentro da sua casa, e ainda botou fogo. Se você for acompanhar lá em 2 Reis, você vai ver que ele botou fogo no templo construído por Salomão, no templo de Deus. Então foi um período onde o povo de Israel, não era que eles não estavam ouvindo a voz de Deus, mas era um período onde eles mesmos se distanciaram de Deus, onde eles mesmos se colocaram numa condição de escravos, para poder dizer depois que Deus não está nos ouvindo. Deus, ele coloca condições para nós servirmos a Ele. Nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer forma. Nós não podemos nos colocar na presença de Deus de qualquer forma. Nós não podemos dizer que somos servos, e assim como a pastora disse, nós não podemos dizer que somos filhos e continuar vivendo uma vida desregrada, vamos dizer assim. Hoje, as igrejas estão como eu posso dizer, estão tomadas por costumes mundanos. E é exatamente isso que nós vamos tratar aqui. As igrejas hoje, elas estão sendo tomadas por costumes mundanos e achando que as coisas estão muito normais. Hoje é normal dentro da igreja, uma virada de ano, um irmão, uma irmã, beber vinho, beber champanhe. Se você bebe, eu não champanhe sem álcool, né? E aí vai colocando outras coisas. É normal, é comum para algumas igrejas o pastor fechar os olhos ou virar as costas para um jovem ou até um adolescente que está fazendo sexo antes da hora. É comum talvez, porque é bom que nós seguramos essas pessoas na igreja. Nós não podemos ser tão rigorosos a ponto de espantar essas pessoas, de tirar essas pessoas da igreja. Porque se nós colocamos tantas condições, as pessoas não vão querer servir a Deus. Só que Deus aqui, Ele nos ensina em várias situações, e Daniel é um exemplo claro disso. Não só Daniel, como Ananias, Misael e Azarias. Eles são exemplos claros de que dá para servir a Deus no meio de uma nação corrupta, no meio de uma nação complicada, numa nação pecadora. Dá para servir a Deus em meio a tempos de crise e tempos de perseguição aos cristãos. O texto nos ensina isso, que a razão pelo qual Deus permitiu que eles fossem levados como escravos para a Babilônia, foi a adoração a outros deuses, foi a rebeldia do coração do povo de Israel, e é por isso que nós, às vezes, estamos passando por situações complicadas que nós não entendemos, mas se você for avaliar a sua vida, se eu for avaliar a minha vida, se nós colocarmos à prova a nossa vida, nós vamos ver que tem coisa muito errada que precisa ser consertada. Deus, Ele constrange, Deus, Ele mostra, e aí vai de nós, queremos acertar, queremos consertar, arrumar aquele erro, ou continuar da mesma forma, porque aí vai ser bom continuar da mesma forma. Quando Nabucodonosor trouxe alguns israelitas, alguns judeus, para dentro da Babilônia, ele mandou chamar, pediu para Aspenaz, e mandou que chamassem jovens do meio lá do povo de Israel. Só que ele colocou condições, lembra que precisava ser uma pessoa sem defeito, um jovem sem defeito, precisava ser inteligente, precisava ser bonito, precisava ser ensinável, precisava dominar vários campos do conhecimento, precisava ter várias qualidades. E um deles estava, dentre todos os que foram escolhidos, e precisava ser também nobre, ou seja, precisava ser rico. Se você for acompanhar lá, em 2 Reis, a Bíblia fala que Nabucodonosor pegou e queimou toda a cidade, vamos dizer assim, sequestrou alguns judeus para levar cativo para a Babilônia e matou alguns pobres. A Bíblia fala assim, alguns pobres botou fogo. Falei, tá, o negócio é doido mesmo. E aí você pega a Bíblia, às vezes a gente fala, o pastor chega em você, o líder chega em você e te confronta com alguma situação, e a Bíblia fala dessa forma. O Nabucodonosor escolheu que alguns pobres fossem mortos, fossem queimados. Olha que loucura.
quando chamou para si, a ideia de Nabucodonosor era tirar, arrancar, diluir, desfazer toda a cultura implantada por Deus no coração e na mente daqueles jovens e implantar uma nova cultura, ou seja, a cultura dos vencedores. Como a Babilônia venceu os judeus, então não era justo que os judeus permanecessem exilados na Babilônia, falando, vivendo, comendo a mesma coisa que eles comiam em Judá, em Jerusalém. Então eles precisavam implantar, mas não só por esse motivo, porque se eles continuassem, permanecessem na Babilônia com a mentalidade de Judá, de Jerusalém, eles iriam talvez começar uma revolução, mesmo sendo escravos. Então a ideia de Nabucodonosor foi: vamos arrancar toda a cultura, toda a ideia, todo o padrão construído dentro de Jerusalém, vamos arrancar da mente dele. A primeira coisa que eles fizeram foi: vamos ensinar para ele a língua dos caldeus, a língua do povo da Babilônia, que eles falam na Babilônia, que é a língua dos caldeus, ou o aramaico. O aramaico era falado na Babilônia. Entende só comigo. Antes do exílio, o povo de Israel falava o hebraico. Depois do exílio da Babilônia, lá, quando você vê lá também em Mateus, Jesus ele ensinava em aramaico. O hebraico era ensinado dentro do templo, através dos sacerdotes, dos escribas, dos mestres da lei. Eram esses que ensinavam no hebraico dentro do templo, da igreja. Jesus ensinava por todo o território ali de Israel a língua do aramaico, que foi a língua, a cultura que foi implantada através de Nabucodonosor na vida de Daniel, e eles levaram assim, depois da Babilônia, do exílio da Babilônia, levaram para dentro de Israel. O que não é errado. Um parênteses aí também, quando você pega lá os 3 reis magos, a Bíblia fala que eles vieram do lado do Oriente. Então, uma ideia que se tem é que esses 3 reis magos vieram da antiga Babilônia para presentear Jesus, quando Jesus nasceu. Só um parênteses aí, depois você procura esses estudos mais a fundo, você vai entender melhor isso daí. Mas então, a primeira coisa que eles fizeram foi: vamos mudar a linguagem deles. Vamos tirar deles o padrão cristão. Não é isso que estava escrito, mas falando para nós hoje, vamos tirar de dentro da igreja o padrão cristão de falar. Vamos tirar de dentro da igreja o padrão religioso de falar com as pessoas. Vamos trazer uma linguagem mais jovem. Então, no culto jovem, não sei quantos cultos jovens você já participou, mas às vezes, no culto jovem, trazer uma linguagem jovem para dentro da igreja, você começar a falar no altar, no púlpito, a linguagem que o jovem quer ouvir. Chamar Deus de cara, começar a falar algumas gírias no meio da pregação. Ou então, para eu atrair as pessoas de lá, eu tenho que me tornar parecido com as pessoas de lá. Olha só que ideia, que nós muitas vezes criamos isso também dentro da nossa cabeça. Para eu poder conquistar aquele território, eu preciso me tornar aquele território. Olha que mentira que o diabo às vezes coloca a gente. Para eu me tornar, para eu conseguir ter acesso àquela pessoa, é bom que eu fale a mesma linguagem dela. Então, a gente trabalha com público, eu, Nado e Pablo, nós trabalhamos com público. Se você trabalha com público, você sabe como é que é. Às vezes é muito comum, as pessoas, os jovens de hoje, os adolescentes, eles têm uma linguagem, uma gíria cheia de palavrões. Eu não vou falar os palavrões, porque eu não falo palavrões, nunca falei, mas eu vou falar uma coisa que eles falam: eles comunicam com você assim: ô cachorro, oh. Aí tem um abençoado que chega em mim e fala: ô cachorro, eu já falo na lata, cachorro é o teu pai, eu não sou cachorro, porque aí tinha o menino, tinha um rapaz que trabalhou comigo há um tempo atrás, hoje ele já não trabalha mais, e ele conversava com todo mundo era conversando, falando na gíria, xingando, chamando de cachorro, isso, aquilo. Só que quando ele se referia a mim, ele me chamava Brunão. Quando chegava a mim, era Brunão. Então ele falava a linguagem da gíria com todos os clientes que ela achava normal falar na gíria. Mas comigo, quando se referia a mim, era Brunão. Chamasse de cachorro é o teu pai.
E aí vai, não sou cachorro. Entendeu? E é muito comum para eles. E aí, para que eu possa entrar no meio deles, eu preciso falar a mesma linguagem que eles. É necessário isso? Não. O que Nabucodonosor fez foi querer, pelo menos tentar, tirar toda a cultura, tudo aquilo que eles acreditavam ser certo. E a primeira coisa é mudar a linguagem. Quando você muda a linguagem, as pessoas já não te conhecem mais como cristão. Se você fala da mesma forma que uma pessoa lá no mundo fala, que diferença você faz deles? As pessoas olham para você e te veem de que forma? Se você é igual a eles, se você é parecido com eles. Eles chamam de o quiabo, o sucão. Eu estou falando assim, né? Mas é o sucão, o quiabo, o quilo da fruta. Essas coisas que as pessoas vão, é comum para eles falar, às vezes sai de uma forma natural, porque eles estão já inseridos nessa cultura pecaminosa. E às vezes a gente acaba querendo aceitar essa imposição do mundo dentro da igreja. Achar que isso é normal, achar que isso daí vai ser legal. Não, não vai. O que aconteceu aqui foi uma imposição, mas nós não podemos e nem precisamos aceitar essa imposição do mundo dentro da nossa casa. Parça. Rapaz, quando o Vitor fala comigo, parça, eu falo, moleque, não sou seu parça. Isso me remói por dentro. Chamar de parça. É louco. E nós não precisamos aceitar. E nem devemos aceitar. Porque se nós queremos estar parecidos com eles, nós não apenas somos parecidos, mas nós estamos junto com eles. Foi implantada no nosso coração e na nossa mente a cultura que eles querem, não aquilo que nós queremos. A influência do mundo para nós, a influência da internet para nós, principalmente para a juventude, para a adolescência de hoje, é aceitar que aquelas besteiras que está tendo na internet, a dancinha, né? Aquelas famosas dancinhas, e aceitar e tudo mais é normal. E isso. Meu Deus, que bagunça! A igreja não precisa aceitar, porque nós não estamos debaixo de uma imposição. Diz assim comigo, eu não estou debaixo de uma imposição. Ninguém está apontando uma arma na sua cabeça para fazer essas coisas. Você faz porque quer. E aí depois vai falar, ninguém apontou uma arma no povo de Israel para adorar a outros deuses, lá em 2 Reis. Eles adoraram porque queriam, depois se tornaram escravos, e aí coloca, mas Deus não está mais me ouvindo. Mas eu oro e Deus não responde. Mas as coisas não acontecem mais como antes. É claro, você deixou, você aceitou uma cultura pecaminosa sobre a sua vida. Essa linguagem, Jesus ensinava, lá no tempo, como eu disse, lá em Mateus, no Novo Testamento, foi passada a linguagem do aramaico, e ele trouxe, por conta disso, por conta de Daniel, que implantou, que trouxe também essa raiz do aramaico. Não era errado, mas ele estava dentro da Babilônia. Então, lembra que eu falei? Como o povo de Israel, o povo judeu, era o povo vencido, Nabucodonosor e a Babilônia jamais aceitariam que o povo vencido permanecesse com as mesmas ideias dentro da terra deles. Então precisava mudar. Esse domínio de Nabucodonosor ou da Babilônia sobre os judeus durou um período de 70 anos. Só que isso foi profetizado lá pelo profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 25, que o cativeiro iria durar exatamente 70 anos. Então Daniel, ele estava em Jerusalém. Quando o Nabucodonosor tomou Jerusalém, houve a guerra, eles invadiram Jerusalém, tomaram tudo, Daniel foi como cativo, Daniel e os amigos foram como cativos, foram como escravos, mas na cabeça deles, eles já sabiam, esse período é apenas por um tempo, vai passar. Diz assim comigo, vai passar. Deus, ele deu a data do início e a data do término. 70 anos era o tempo de cativeiro, era o tempo de exílio. Depois disso, iria vir a liberdade, a libertação do povo de Israel da Babilônia. Mas o período iria acabar. Era um período de aprendizado, um período de moenda ali, de pegar e moer
fazer com que o povo entenda que precisava mudar a visão, mudar a cabeça, mudar a mentalidade do que era antes. Eles estavam adorando outros deuses. A segunda coisa que Nabucodonosor fez, a primeira foi mudar a linguagem. Então eles precisavam mudar a maneira que eles falavam. Tiraram a linguagem dos judeus, do hebraico, e passaram a colocar a linguagem do aramaico. Depois eles mudaram os costumes. Os costumes estavam ligados à comida naquela época e à forma de se vestir. Lá em Gênesis, quando os irmãos de José vão se encontrar com José, não com José, com o governador do Egito, que eles foram para comprar comida, e apenas o Egito, por conta da administração de José, que José tinha feito, quando eles foram se encontrar com José, a Bíblia fala que eles não reconheceram José, porque José, ele estava totalmente vestido de egípcio. Então ele mudou toda a fisionomia dele, e além disso, José colocou um intérprete para poder falar com os irmãos dele. Então os irmãos dele, a Bíblia fala que os irmãos dele não reconheceram José, por conta de ter mudado completamente a fisionomia dele. O que Nabucodonosor quis fazer? Mudar todos os costumes, todos os hábitos. Ou seja, você tem o hábito de ler a Bíblia, você tem o hábito de orar, você tem o hábito de cultuar, você tem o hábito de adorar a Deus de alguma forma. Nabucodonosor está querendo roubar ou mudar toda essa cultura que foi colocada na sua mente, no seu coração desde a sua infância. Ele está de todas as formas, eu falo Nabucodonosor, mas numa linguagem figurada, mas é o diabo, está tentando roubar toda a cultura que foi implantada na sua mente, no seu coração até hoje. Tudo aquilo que você aprendeu de Deus até hoje, o diabo está tentando te roubar. Tudo aquilo que você recebeu da parte de Deus até hoje, o diabo está tentando te roubar. Costumes esses que faziam parte também das comidas. E o texto fala que o Nabucodonosor separou Aspenaz para que ele pudesse ensinar tudo o que era costume da Babilônia para todos esses jovens. Então eles precisavam passar por 3 anos de uma escola. 3 anos em uma escola aprendendo toda a cultura babilônica. E às vezes nós temos medo de ter talvez mais filhos, por conta o mundo hoje está difícil de lidar. Como é que eu vou colocar o meu filho numa escola, e como é que vai ser o ensinamento dessa escola, o que ele vai aprender nessa escola? Ou então eu vou ter que colocar numa escola cristã, para que ele aprenda todos os costumes cristãos, e isso não adianta nada. Se você tiver condições, poder aquisitivo, para poder colocar o seu filho numa escola particular, principalmente cristã, vai em paz, coloque. Mas se não, não faz um esforço desnecessário, porque depois lá na frente isso daí vai custar caro, porque eu vi pessoas que colocaram seus filhos dentro de uma escola cristã, e mesmo assim, os filhos conseguiram se desviar dos caminhos. Nascidos dentro da igreja, viraram a cabeça de uma forma tão radical, até o ponto de se tornar, não mudar de sexo, mas virar a cabeça e começar a gostar do outro sexo. Você vê, ensinados em escola cristã. Eu fui formado nessa escola, do Maria Antônia, e a gente aprende na escola, quem faz a escola são os alunos, não é o ensino. Nós chegamos lá para aprender. Se você for lá para aprender, você vai aprender. Agora, se você for lá para ser influenciado, o que vai acontecer? Você vai ser influenciado. Os amigos, os professores, isso, aquilo. É complicado, é difícil sim, é muito difícil, mas muito difícil mesmo. Só que se tiver uma base, se tiver fundamento dentro da casa, nada vai abalar a estrutura do seu filho. Nada vai abalar a estrutura do seu filho. A base, o fundamento, ele vem no lar, ele vem dentro de casa. Então, pai, mãe, você é responsável pelo ensinamento dentro da sua casa. E mesmo se você colocar o seu filho em uma escola pública, ele vai continuar com os princípios que foram ensinados dentro da sua casa. Se ele quiser ouvir a se desviar, não foi por sua causa, foi porque ele se deixou ser influenciado, foi porque a mente dele, a cabeça dele foi influenciável. Então eles foram colocados junto com todos os outros jovens separados
dentro da escola da Babilônia, para poder ser implantados todos os costumes, todos os hábitos, todos os ensinamentos, toda a cultura, toda a história da Babilônia precisava ser implantada neles. Tudo que era feito na Babilônia, interessante aqui, o povo de Israel, chega uma certa idade, eu não vou saber a idade, se a senhora puder me ajudar, me ajude, acho que a partir dos 11, 12 anos, os meninos eles já são separados para poder ir para uma escola de Israel, ser ensinado como 12 anos. 12 anos, os meninos em Israel já sabem a Torá de cor. Eles já são levados e encaminhados para uma escola, vamos dizer assim, uma escola de sacerdotes, para serem ensinados pelos próprios sacerdotes, ou vamos dizer assim, pelos próprios... pelos próprios rabinos, para que eles pudessem ser separados, e nessa separação ver se eles, vamos dizer assim, se eles teriam futuro dentro da igreja, ou se não teriam futuro dentro da igreja, mas o ensinamento era implantado. Então isso daí era uma questão cultural naquele tempo. Então a infância dos jovens e das crianças naquele tempo era, vamos ensinar toda a cultura do nosso povo. E Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles foram totalmente ensinados por uma cultura judaica. Eles conheciam a Torá. Eles conheciam a Torá, o que é? São os Pentateucos, os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles conheciam todos os primeiros 5 livros da Bíblia de cor. Já estava aqui na cabeça deles. Não só conheciam, como viviam, como praticavam, como obedeciam todas as leis mosaicas. Tudo aquilo que Deus, através de Moisés, tinha colocado em Israel, já estava no coração e na mente deles. Aí de repente vem Nabucodonosor com a sua ideia: vamos arrancar toda essa cultura cristã, vamos arrancar todo esse domínio cristão, e vamos colocar uma corrupção na mente desses jovens, dessas crianças, na mente dessas pessoas. Vamos colocar uma visão não de crime, mas de prostituição, de blasfêmia. Coloquem todos os pecados que você pode imaginar que existam hoje. Vamos colocar essa cultura que é normal: drogas, bebidas, sexo fora do casamento, é normal. Vamos implantar tudo isso. Vamos tirar tudo aquilo que eles aprenderam dentro da igreja até hoje. E é incrível, é incrível. Todas, eu não sei vocês, mas todas as pessoas que nós encontramos, que eu pelo menos encontro, que já passaram pela igreja e que hoje não estão em igreja nenhuma, o prazer deles é pegar uma garrafa de cerveja e postar uma foto na rede social falando que está bêbado. Cara, qual que é a alegria de uma pessoa de virar para outra e falar que eu bebi até passar mal? Cara, quem aqui tem um prazer de beber até passar mal? Ontem eu passei mal. Ontem eu caí, não lembro mais de nada. Nossa, brilhante para você. Só que para os outros, isso daí é motivo de orgulho. O rapaz que vai numa balada e não fica com nenhuma menina, porque ele não quer, ele é frouxo. O rapaz que uma menina chega para ele e pede para namorar, para ficar com ele, e ele não aceita, ele é frouxo. No meio dos amigos, ele é frouxo. Uma cultura implantada. Se você se casa virgem, nossa, por que você se casou? Nossa, você é o único que eu conheço. Não, rapaz, tem tantos. Mas eles têm medo, têm vergonha de si. Porque nós estamos hoje no meio da Babilônia. Estamos aceitando, as pessoas na maioria das vezes estão aceitando todos os costumes da Babilônia. E às vezes é difícil falar que nós nos casamos virgens. Quando eu falo como é que foi o meu casamento, eu namorei durante 1 ano e meio. Quem não conhece a minha história, eu vou falar aqui rapidinho. Namorei durante 1 ano e meio com essa mulher que o Senhor me deu. Fui eu que escolhi, não foi o Senhor que me deu, fui eu que escolhi. E Deus abençoou assim a nossa aliança. Namorei por 1 ano e meio. Agora imagina você namorar com uma pessoa que você ama por 1 ano e meio, sem dar um beijo. Um beijo. Nós não nos beijamos. Nós temos ainda. Não, na boca, né? Eu beijava apenas na testa, despedida lá, só na hora de não ficava lá, lambendo a testa dela também, né? Mas era um beijinho lá de selinho na testa dela na hora de ir embora. Eu me despedia dela com um beijo na testa, né? Vou dar um beijo de língua na testa dela, não tem como ficar. E aí,
nós namoramos dessa forma por 1 ano e meio. E quando no dia do nosso casamento, o pastor falou, pode beijar a noiva, aí sim, aí foi. Eu achei que a minha esposa não ia me beijar, ela ia só querer dar um selinho só, ia estar morrendo de vergonha. Mas, rapaz, foi um sonho realizado o dia do meu casamento. Ela me agarrou aqui, na foto está até mostrando, ela pegou no meu braço assim, ó, que até apertava assim. Falei, eita glória, eita bênção. Mas também 1 ano e meio esperando para beijar. Mas eu passei a minha vida toda para poder ter a minha noite de núpcias. Então, foi um sacrifício que eu quis ter, que eu quis fazer para poder ter o benefício do meu casamento saudável hoje. Tenho problemas? Tenho problemas. Nós não somos perfeitos? Não somos perfeitos. Mas nós somos muito felizes e o nosso casamento dura até que a morte nos separe. E a Camila quer que dure até lá no céu, lá também, mas se durar até lá no céu. Mas são sacrifícios. E aí eu virava para as pessoas que estavam, que eu trabalhava, falava, rapaz, eu falava que era virgem. Mas você é doido, cara, vai casar virgem, mas você não conhece ela, e se ela for ruim de cama? Eu falei, rapaz, eu não vou saber, não vou ter ideia, porque eu nunca fiz. A primeira vez para mim vai ser sensacional, então se for ruim, for boa, eu não vou saber, para mim vai ser maravilhoso. Mas não sei o que, mas você não beija, se ela for ruim de beijo, essas coisas, para mim vai ser o céu. Quem é que lembra do primeiro beijo? Primeiro beijo, não vou, né? Primeiro beijo meu, foi coisa rápida. Eu dei um beijo, no caso, foi só a Camila que eu não beijei, mas eu namorei mais uma vez, uma doida, e namorei mais uma vez antes dela, mas não fiz nada também, casei virgem, mas beijei. Mas o primeiro beijo meu, eu lembro até hoje, rapaz, parecia que o barulho tinha parado. Sabe quando, aquela cena de filme, só ouve os passarinhos, e, né, aquela coisa, e é um negócio de louco. Aí depois disso, já não é mais comum, você ouve o ônibus passando, os outros xingando, a mãe brigando, o pai não sei o quê. Mas é uma experiência diferente. E a cultura que o mundo implanta é que tudo isso daí, para eles é normal. E o que o Nabucodonosor estava tentando fazer aqui, com esses jovens, era isso daí. Mostrar para eles que tudo aquilo que eles aprenderam lá em Jerusalém era comum. Não precisa mais disso, pode fazer, está liberado. Mas também mostrar todos os ensinamentos, toda a história da Babilônia e etc e tal. Aí depois, então foi primeiro a linguagem, depois mudar todos os costumes, levando eles na escola da Babilônia, e depois também mudando os nomes deles. O que eles fizeram? No versículo 7, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Todos esses nomes, assim como todos os outros nomes que eles tinham antes, tinham ligação com os deuses. No caso de Israel, de Jerusalém, tinha ligação com Deus. Então tinha todo o significado do nome para com Deus. Eu não vou pegar o significado dos nomes, senão vai ficar muito extenso. Mas eles tinham os seus significados. Quando eles mudaram os nomes, quando Aspenaz deu novos nomes, os nomes que eles deram faziam menção aos deuses da Babilônia. Então Beltesazar era o deus que a Babilônia tinha como deus principal, que era o Bel. Era o deus principal. Eu não vou lembrar o restante do significado do nome, mas fazia menção aos deuses da Babilônia. Então, o seu nome, ele tem um reflexo, tem uma importância, tem um impacto gigantesco naquilo que é a sua vida. Por exemplo, Mara. Não tem ninguém que chama Mara aqui não, né? Mara significa amarga. Amarga. Quando você pensar, o nome bonito, vai pesquisar o nome. Mara significa amarga. Você vai querer ser uma pessoa, ou ter uma pessoa dentro da sua casa amarga. E se você for analisar todas as pessoas que são Mara, são amargas, são chatas. Eu não sei o significado do nome Guilherme, mas Guilherme, não tem nenhum Guilherme aqui não, né? Guilherme deve ter algum... Não, é bênção, Guilherme é bênção. Guilherme é sobrenatural, pensa no nome poderoso. Só não está na Bíblia esse nome, mas é um nome fera. É um nome fera. Amém. E aí eles tinham essa implantação, porque na história do nome havia também
o impacto geracional, o impacto na pessoa, na vida deles. Por exemplo, quando Abrão se chamava Abrão, Deus mudou o nome dele para Abraão. Jacó, Deus mudou o nome dele depois do encontro que ele teve. Agora você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. E aí depois você lembra de Benjamim, quando a Raquel, ela dá a luz ao filho Benjamim. A Bíblia fala que ela teve muita dor, ela sentiu muitas dores de parto, e ela colocou o nome dele de Benoni, que chama filho da minha dor, aquele que causa dor. E aí depois, quando Jacó ou Israel chega para ver o filho dele, o filho da mulher amada, que era Raquel, ele muda o nome dele de Benoni, aquele que causa dor, para Benjamim, o filho da minha alegria. É isso mesmo? O filho da minha alegria. Então, o nome de causador de dor, Benoni, muda para Benjamim, porque o impacto que isso causa na vida da pessoa é gigantesco. Agora imagina o Benoni na escola, junto com os amigos. Ô Benoni, você é o causador de dor. Vai casar com uma pessoa, a pessoa vai chamar o Benoni, você me causa dor, você é o causador de dor. Então o nome precisou ser mudado para que existisse uma promessa sobre a vida dele. Os nomes desses homens precisaram ser mudados para que existisse uma promessa. E quando os nomes desses 4 jovens foram mudados, é porque existia uma promessa sobre a vida deles. E precisava ser mudado para ser implantado a cultura da Babilônia dentro da cabeça e do coração deles. Então mudaram os nomes. Se tornaram Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a importância do nome. Se você quer ter mais filhos, quer ter filhos, pensa, estuda os nomes, vê a importância dos nomes. O que isso vai causar de reflexo na vida do seu filho, para que não tenha impactos lá na frente, no emocional dessa criança. Eles estavam sendo vítimas de uma estratégia de influenciar sobre a cultura dos judeus, para colocar a cultura dos caldeus. Os judeus estavam sendo influenciados e vítimas de uma estratégia de Nabucodonosor. Era estratégico, eles não estavam impondo nada, mas eles estavam sob o domínio do rei da Babilônia. E eles estavam sendo vítimas dessa imposição, vítimas dessa estratégia. E Daniel também não podia evitar. Ele estava no meio da Babilônia, ele tinha que falar a língua dos caldeus, que era o aramaico. Ele estava lá, ele precisava falar a língua deles. A mudança de nomes, mudou os nomes, mas se você for conferir o texto, lá para frente, cadê aqui? Como foi ele que escreveu lá no versículo 19, como foi Daniel que escreveu, ele não colocou os nomes que foram dados pela Babilônia. Ele colocou o próprio nome dele, porque a cultura dos nomes pode ser lá na Babilônia para eles, mas para mim, no meu coração, é aquilo que Deus me escolheu. Eu sei quem eu sou, e a cultura deles não vai ser sobre a minha vida. E eles conheciam também, eu falei dos costumes, e também agora vamos entrar na comida. Eles fizeram, a Bíblia fala que Nabucodonosor preparava um banquete com especiarias, com as comidas mais gostosas da Babilônia naquele tempo, para poder alimentar eles com as melhores coisas. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles escolheram não se contaminar com as iguarias do rei. Mas aí você se pergunta, nós nos perguntamos, por que ele fez isso? Alguém sabe me dizer? Sem ser os pastores, não vale. Alguém sabe me dizer? Por quê? Olha para a pessoa que está do seu lado assim, pergunta, por que eles fizeram isso? Por que eles não quiseram? Você sabe por quê? Pergunta, você sabe me fala. Por quê? Porque fazia parte da lei mosaica. Fazia parte das leis de Moisés. Lá em Levítico, Deus, através de Moisés, dá uma lista de coisas que o povo de Israel não podia comer. Dentre elas estava carne de porco, coelho, tem uma lista gigantesca lá de coisas que eles não podiam comer. Carne que solta sangue, eles não podiam comer. Então imagina, tudo isso que era contrário, de acordo com as leis mosaicas, era tudo a favor dentro da Babilônia. Então, eles fazendo com que eram 3 princípios que eles precisavam carregar, 3 leis que faziam parte da vida deles, que eles precisavam guardar por completo. Primeiro, o homem precisava ser circuncidado. O homem que não era circuncidado, ele não era conhecido como um israelita. Depois, ele
ele cumpria exatamente o calendário judaico, que eram as festas que tinham e também o sábado. Era cumprido à risca o calendário judaico. E o terceiro era a questão da comida descrita lá em Levíticos, toda separada, que eles não poderiam comer. Então é claro que na Babilônia todos os dias provavelmente eles faziam churrasco, uma carne assada, porque era a cultura deles. Vamos dar o melhor para eles, vamos fazer o melhor para eles, porque assim nós vamos aos poucos implantando a nossa cultura, aquilo que nós queremos para eles. E essa é a verdade. E aí, trazendo isso, nós podemos ver o que Daniel fez, o que Daniel escolheu, a posição que Daniel teve diante de toda essa situação era ele decidiu não se contaminar. E às vezes esse poder de decisão é o que falta nas nossas vidas. Quando nós decidimos, quando nós escolhemos, quando nós nos posicionamos contra uma imposição mundana sobre a nossa casa, ou quando nós nos posicionamos contra uma imposição mundana sobre a igreja, aí nós nos tornamos diferentes, aí a minha obediência passa a ser a Deus e não aos homens. E não aquela estratégia de Nabucodonosor, de colocar aos poucos a cultura neles. Não, ele falou, eu não vou me contaminar, não vou aceitar. Ele decidiu não se contaminar. E olha que interessante, assim como aconteceu com José, por conta deles terem escolhido, decidido não se contaminar, Deus ele fez com que o favor de Aspenaz fosse sobre a vida dele. Olha lá no versículo 10, no versículo 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia para com ele. A sua obediência, diz assim comigo, a minha obediência a Deus vai mover o ambiente ao meu redor. Aquilo que eu faço para com Deus movimenta todo o ambiente que está perto de mim. Se eu obedeço as pessoas, se eu obedeço a Deus, eu vou conseguir o favor das pessoas. Se eu desobedeço a Deus, automaticamente Deus ele vira as costas e toda a imposição mundana passa a ser favorável na minha vida. E não foi só ele, mas também o cozinheiro, porque o Aspenaz ele ficou com medo, falou, mas o meu rei me colocou isso, mas tudo bem, vou te mandar para o cozinheiro e lá você fala o que você quer. Mandou para o cozinheiro e a Bíblia fala que ele também conseguiu o favor do cozinheiro, do chefe da cozinha, para que ele pudesse fazer a comida todos os dias. E ele falou, vamos fazer um teste de 10 dias, 10 dias, e se nós não estivermos melhor do que todos os outros jovens que foram escolhidos, aí sim pode acontecer alguma coisa com a gente, mas eu garanto, porque eu sou obediente. Não está escrito assim, mas estou fazendo uma analogia, eu sou obediente. A obediência, ela vem sucedida, vem depois de um sacrifício. Quando nós obedecemos, é porque nós estamos sacrificando. Quando eu sacrifico, existe bênção sobre a minha vida. Quando você aprende a obedecer, Deus ele começa a liberar sobre a sua vida aquilo que você não espera, aquilo que você não imagina. O texto discorre até o final, fala que quando os jovens se apresentaram, no versículo 18, está dizendo assim, ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. 19, vou ler nessa versão. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém, diz assim comigo, ninguém, não é forte, ninguém, comparado a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A sua obediência vai fazer você se sobressair no meio das pessoas que estão perto de você. À medida que você aprende a obedecer a Deus, a obedecer todos os princípios estabelecidos dentro da palavra, essa obediência vai te colocar em lugares altos, vai te levar a um nível de responsabilidade extraordinária também, mas vai te levar a lugares altos. Eu tenho tido várias experiências, e a Camila pediu para eu não contar, mas eu vou contar. Uma delas eu vou fazer
nós vamos para um casamento agora, dia 20 agora, dia 20 de janeiro, dia 20 de janeiro, lá em Bauru, com tudo pago, e além disso, uma diária no hotel ainda. Eu vou falar, o cara nunca veio para a igreja, ele me conhece de ser um cliente meu. Eu, por um acaso, não lembro quando eu mencionei que eu tinha feito o casamento de fulano de tal, eu ia fazer o casamento de fulano de tal, aí ele ouviu e ele guardou isso para ele, cara, você vai fazer o meu casamento, você vai fazer o meu casamento. Eu falei, ele não tinha nem mulher ainda. Aí ele arrumou, né, uma namorada que era antiga, da adolescência dele, começaram a namorar e tudo mais, e vão se casar agora no dia 20, e falou, quero que você faça o meu casamento, você tem a data disponível? Tem a data disponível. Eu vou pagar a ida para você, você vai comer aqui com a gente, vai festejar aqui com a gente, e eu vou pagar para você e para sua família uma diária no hotel legal aqui em Bauru. Tá bom, obrigado. Se você não consegue festejar junto comigo, glória a Deus por isso. O Pablo ele fez um negócio muito interessante essa semana, com a família, e eu achei muito legal, porque ficou barato para mim, para ele saiu caro, para mim saiu barato. Ele alugou uma chácara e aí ele falou, tá alugada, tá pronto aqui, quem quiser vir, vem, e quem vier vai trazer um kit churrasco. Nossa, saiu baratíssimo, bom demais. Fomos lá, passamos o dia na chácara, achei muito interessante, eu comentei isso daí com uns clientes meus que tem chácara lá também, que eu falei, gostei da ideia, quero fazer isso daí também. Aí comentei lá e um cliente que acabou de terminar uma chácara, ele falou assim para mim, é legal alugar para vocês assim, que é o pessoal da igreja e tudo mais, a gente quer alugar mais para a família, não quer alugar para essas bagunças que estão tendo aí fora aí, a gente quer alugar para a família, mas é legal porque quando você for aí você já abençoa a nossa chácara. Eu falei, rapaz, mas eu nem falei que eu sou pastor, como é que vai, já abençoa a nossa chácara? Nossa, que bênção. Então é isso, quando você aprende a obedecer, você se torna referência não onde você está. Quando você aprende a obedecer todos os princípios, você se torna referência na onde você está. Você pode andar por lugares aí que você nunca viu, as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, tem alguma coisa diferente em você. Você é referência. Você é referência. Quando você obedece princípios, Deus te coloca nas alturas. Quando você obedece os mandamentos, você obedece todos os princípios estabelecidos, Deus te revela todas as promessas, Deus te dá todas as promessas e faz com que você cumpra todos os propósitos. Deus ele te coloca em uma posição de destaque, porque você aprendeu a obedecer. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles decidiram obedecer, e por conta disso, a Bíblia fala o seguinte, que o rei lhes fez perguntas, no versículo 20, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, todos os assuntos. Os caras sabiam de tudo, nada falta. A pergunta sobre a matemática, equação de segundo grau, vamos lá sobre a história, no caso seria a história da Babilônia, vamos lá sobre qualquer coisa, os caras sabiam, os caras sabiam tudo. O texto continua, todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os outros magos e encantadores daquele reino. Então Deus ele vai te colocar, sendo uma das pessoas, no caso aqui são os 4 mais, Deus ele vai te colocar como uma das pessoas de referência nessa terra. Deus ele vai te colocar como uma das pessoas de referência nessa terra. Você não veio aqui para ser mais um. Você não veio aqui para ser qualquer um. Você não chegou aqui nessa noite para ser apenas uma pessoa que eu vou ouvir uma palavra. Não, Deus te trouxe aqui para te fazer entender que você não é mais um nessa sociedade. Obedeça que Deus vai te colocar numa condição de destaque. Obedece os princípios, obedece a palavra, que Deus te coloca em uma posição de destaque. E o texto decorre, o livro de Daniel, com várias coisas acontecendo. Ele ficou até o 1º ano do reinado do rei Ciro. E aí o rei Ciro trouxe a liberdade para o povo de Israel, que já estava completando os 70 anos. Eu acho que eles ficaram quase 70 anos, foram nem 70 anos. Quase 70 anos cativos na Babilônia. Mas tudo isso por causa de um cumprimento, de uma palavra dada. E ele falou,
quando Jeremias, ele sabia de todos os profetas, ele sabia das leis, ele sabia de tudo, porque ele lia, ele tinha aproximadamente 17 anos na época, então ele conhecia toda a Torá, ele conhecia todos os profetas, a lei dos profetas, ele estava lendo, ele estava entendendo de tudo, então ele já tinha escutado, já tinha lido a respeito de que o exílio seria apenas por 70 anos. Falou, nós vamos passar por isso, não tem problema, mas nós vamos passar por isso com excelência. Eu vou ser uma pessoa de referência nessa terra. Quem olhar para mim, quem olhar para você, vai ter que olhar e ver coisa diferente. Não vai ser mais uma pessoa comum, não vai ser mais uma pessoa natural. Você não faz apenas mais parte desse mundo, você é um cidadão dos céus. Você não faz parte desse mundo natural, você é um cidadão dos céus. Eu vou pedir para o ministério subir aqui, ministério de louvor, nós vamos caminhar para o fim. E eu quero que você entenda isso, queridos. Que o Daniel, ele nos ensina, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de desafio, Deus, ele nunca nos abandona. O povo de Israel parou de ouvir Deus, porque eles estavam desobedecendo. O povo de Israel parou de ouvir Deus, porque eles escolheram adorar a outros deuses. O povo de Israel deixou de ouvir Deus, porque eles estavam desviados dos caminhos deles. E agora nós estamos aqui. A pastora trouxe a palavra no começo falando que no Antigo Testamento eles não tinham direito nem de serem filhos de Deus. No Novo Testamento, hoje, nós temos o direito, nós nos tornamos filhos de Deus. Como filhos, nós temos o direito de acessar lugares que servos não têm. Como filhos, nós temos o direito de acessar lugares que criaturas não têm. Porque nós somos filhos. E nessa noite nós vamos acessar lugares extraordinários, por causa da obediência, porque nós estamos aqui, e nós não aceitamos toda a implantação de cultura mundana nas nossas vidas, na nossa casa. Nós não aceitamos, nós renunciamos. Nós nos dobramos à vontade do nosso Deus. Nós escolhemos adorar a Deus. Assim como foi com Daniel, vai ser conosco. Nós escolhemos adorar a Deus. Quero que vocês se coloquem de pé, por favor. E eu quero que você agora submeta o seu pensamento, a sua mente, o seu coração à vontade de Deus nessa noite. Que você possa nessa noite se dobrar à vontade de Deus. E com os olhos fechados, você comece a dizer: Deus, eu me submeto. Eu me submeto. Eu preciso me dobrar. Eu preciso me dobrar. Eu preciso me colocar em uma posição onde o Senhor possa falar comigo, onde o Senhor possa manifestar o teu reino e a tua vontade em mim, onde eu possa me tornar, assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, me tornar referência no meio das pessoas que estão junto, me tornar referência no meio das pessoas que eu convivo, me tornar referência no meio da minha família, no meio do meu trabalho, dos amigos, das pessoas que estão perto de mim, me tornar referência. Deus, Ele não te fez, não te criou, não te gerou, não te formou para ser mais um nessa sociedade. Você não foi feito para ser mais um. Você não foi criado para ser mais um. Você não foi criado para apenas estar nessa terra, para apenas passar por essa terra. Você foi criado para marcar essa estação. Você foi gerado para marcar essa geração, para marcar as pessoas que estão perto de você. Você foi criado para ser diferente de todo mundo. Você tem a sua identidade, você tem o seu RG, o seu DNA, você tem as suas digitais. Você é único, você é singular, você é particular, você é exclusivo. Ninguém é igual a você, porque Deus te fez assim. Deus te fez exclusivo, Deus te fez único, mas único não pode se misturar. Nós não devemos nos misturar com o que está, com a manada, com as pessoas que estão andando tudo para o mesmo lado. Não. Deus te escolheu para caminhar um caminho diferente, para entrar pela porta estreita, para passar pelo caminho
tortuoso, caminho que é complicado, cheio de espinhos. Mas depois que nós passarmos pela porta, nós sabemos que lá do outro lado é o lugar onde nós vamos desfrutar da vida. Do outro lado da porta é onde nós vamos desfrutar da vida. Hoje pode parecer difícil, hoje pode parecer que tem luta, mas eu tenho a certeza absoluta que quando nós chegarmos lá, nós vamos desfrutar da vida. Lá é o lugar de vida, lá é o lugar de vida, lá é o lugar onde eu posso encontrar o meu Deus, lá é o lugar onde eu posso acessar o reino de Deus, as coisas gloriosas que Deus tem. As coisas gloriosas que Deus tem para mim, para você. Nós somos filhos. Você não precisa ser igual a todo mundo, queridos. Agora eu quero que você comece a dizer: eu não sou igual, eu não sou mais um, eu não sou mais um, eu sou um escolhido, eu sou um escolhido, eu sou um escolhido, eu não sou mais um. Eu sou o escolhido. Eu sou o escolhido. Eu sou o escolhido. Eu sei que eu sou diferente nessa terra. Eu sei que eu sou diferente nessa terra. Eu não vou me corromper. Eu não vou me corromper. Eu não vou aceitar a imposição da Babilônia sobre a minha vida. Eu não vou aceitar a imposição da Babilônia sobre a minha vida. Sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Vamos fazer o seguinte, quero que vocês venham aqui na frente. Nós vamos derrubar todo o império babilônico que até hoje quis se reproduzir nas nossas vidas, na nossa casa. Então eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos fazer um ato profético, pode vir. Abre o texto lá, em Apocalipse capítulo 18. Versículo 1. Pode vir aqui na frente. Nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos derrubar tudo aquilo que até hoje dominou a igreja, até hoje dominou as famílias da igreja. Texto de Apocalipse 18:1. O seguinte: depois disso, vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Versículo 2: e ele bradou com voz poderosa. Nós vamos ler junto isso daqui, ok? Nós vamos ler juntos daqui, mas nós vamos, assim como o anjo bradou, nós vamos junto com o anjo bradar. Ele bradou com voz poderosa, e aí nós vamos falar todos juntos, ok? Vamos derrubar todo o império babilônico que até hoje dominou talvez as nossas casas, talvez a nossa igreja, talvez as pessoas que estavam ao nosso redor, que até hoje tem dominado áreas da nossa vida. Nós vamos derrubar em nome de Jesus. E ele bradou com voz poderosa: 1, 2, 3, caiu! Ela se tornou habitação de demônios e anjo de todo espírito imundo, anjo de toda a ave impura. A Babilônia caiu, a Babilônia caiu. O império babilônico não vai mais operar sobre a sua vida.
cultura mundana sobre a sua vida. Não existe mais nada que o diabo possa fazer para te roubar de Jesus, para te tirar dos caminhos. Ele já foi derrotado. Caiu a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Não existe mais domínio das trevas sobre as nossas vidas. Não existe mais. Agora nós vamos construir uma vida alicerçada em Deus, uma vida de obediência a Ele, uma vida de obediência ao Rei dos Reis, para que Ele possa mudar o reino de Deus nas nossas vidas. Nós vamos construir agora um alicerce fundo na nossa vida com Deus, na nossa intimidade com Deus. Nós não podemos deixar e aceitar, assim como aconteceu com todos os outros jovens daquela época, que aceitaram o domínio da Babilônia. Nós seremos como esses quatro: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nós nos posicionamos contra a Babilônia. Nós nos posicionamos contra o pecado. O pecado não nos domina. O pecado não nos domina. O pecado não nos domina. Nós estamos construindo uma vida com Deus. 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 Eu quero te agradecer, porque eu sei que a tua palavra não volta vazia, Deus. Eu sei que o Senhor de alguma forma tem mexido nos nossos corações e tem trazido para nós um tempo novo, Pai. Eu sei que de alguma forma o Senhor tem trazido revelação para nós. Eu sei que de alguma forma o Senhor tem trazido novas estratégias. O Senhor tem liberado sobre nós, nossas vidas, um novo tempo. Eu sei que de alguma forma, Deus, nós também temos alcançado o teu coração. E nós, como filhos, nessa noite, nós queremos nos colocar, Deus, debaixo do seu domínio, debaixo da sua autoridade, cativos ao Senhor, obedientes ao Senhor, para cumprir, Deus, todos os teus princípios, para que os teus propósitos, os teus planos, as tuas promessas se cumpram nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Deus, por cada vida aqui nessa noite representada, cada família representada, cada lar alcançado através dessa palavra, através de cada vida. Eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço e eu peço que o Senhor venha continuar mexendo, Deus, mexendo as estruturas, abalando as estruturas, trazendo, Deus, um novo tempo. Muito obrigado, muito obrigado. Queridos, nós estamos encerrados. Eu quero que você não saia daqui sem abraçar pelo menos 5 pessoas perto de você, homem com homem, mulher com mulher, e que você seja abençoado através desse abraço. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, seja sobre o seu andar, o seu caminhar, o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você possui. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.